Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a entrevista de hoje é com um dos poucos professores da Psico que não é psicólogo. O professor Leonardo Brito, ele é biomédico e eu vou deixar aqui para vocês adivinharem quais disciplinas que ele dá. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de psicologia da FMU e eu estou entrevistando os professores porque a gente morre de curiosidade de saber quem são os professores do próximo semestre. E eu queria agradecer agora a presença do professor Leonardo Brito. Muito obrigada, Leonardo, por estar participando. É um prazer participar. Muito legal a ideia. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que os alunos devem gostar, devem assistir os vídeos, sim, e matar um pouquinho da curiosidade, né, de conhecer os professores um pouquinho antes do semestre começar. Legal. Então eu vou perguntar, quem é o Leonardo? Então, o Leonardo é um baiano que ama ser professor, que veio parar em São Paulo há 8, quase 9 anos, e está muito feliz com as escolhas que tomou, de ter vindo para São Paulo, de virar professor, de entrar na FMU. Então, acho que é mais ou menos isso, um baiano, professor, muito feliz com a carreira. Legal. Em que momento da tua vida você descobriu que você queria cursar psicologia? Então, não sou psicólogo, olha só. Olha! Aqui está a novidade do canal. A gente está entrevistando Então, outros professores também. exatamente. Eu sou biomédico, na verdade, e sempre me interessei pela área de neurobiologia do comportamento. Então, eu tenho, sim, ali um pezinho na psicologia, pretendo fazer psicologia, quem sabe aí, nos próximos semestres eu vire aluno também da FMU. Então, na verdade, eu sempre gostei da área de neurociência, né? Sempre me interessei pela parte do comportamento, mas a parte mais da neurobiologia, da parte de mecanismos, e aí, por isso que eu vim parar no curso de psicologia, para ser professor na psicologia, para essa parte de neurobiologia. Não à toa, eu entrei nas disciplinas que eu estou hoje na FMU. Quais são essas disciplinas? Eu estou em BEC e BBC, disciplina de primeiro e segundo semestre, que os alunos adoram, só que não, né? Os alunos gostam, mas são difíceis, né? São difíceis, são difíceis. Eu bato esse papo com eles, né? Assim como é estranho para eles ter aula com um professor que não é psicólogo, né? A disciplina também surpreende, né? As duas disciplinas surpreendem um pouco. Eles estão esperando, eles já entram com algumas expectativas, né, na psicologia. O aluno geralmente já sabe um pouquinho do que vai ver no curso, assim, conhece alguns autores, alguns nomes importantes na psicologia. Então, eles já vêm com um pouquinho ali de expectativas. Aí, quando eles caem na minha disciplina, é um choque de realidade. Alguns se perguntam, não é possível, estou num curso de biologia, de medicina, de enfermagem, de biomedicina, estou no curso errado, que disciplina é essa, né? Então, a reação deles com essa parte da neurobiologia do comportamento é mais ou menos essa. E aí eu me divirto com eles, né? Às custas desse choque de realidade que eles têm. Aí, ao longo do semestre, a gente vai se entendendo. No final, eles, pelo menos alguns deles, ou talvez até a maioria, acabem gostando da disciplina, mesmo que no início seja um baque. Bom, então eu vou refazer a pergunta, perguntando quando você descobriu que você queria estudar essa área. Então, sempre quis a área da pesquisa, né? Sempre quis a área a docência e a pesquisa, né? Desde a época que a gente estava ali, né, no final do colégio, já escolhendo a carreira, eu já tinha certeza que eu queria essa área de ciências biológicas, e ir para pesquisa e para docência. Sempre quis ser professor. E aí, quando eu entrei na biomedicina, aí eu fui conhecendo as várias áreas, né? Estagiei na área de parasitologia, depois estagiei na área de virologia.
um pouquinho de epidemiologia também, então a gente vai conhecendo um pouco das áreas, e aí já me interessava um pouquinho mais por neuro, mas aí já no final do curso, né, no terceiro ano do curso de biomedicina, é que eu tive a oportunidade de ter um contato mais profundo com a parte de neuro, com um professor meu de farmacologia, lá na minha universidade, e me deu a disciplina de farmacologia, e na área de neuropsicofarmaco, eu falei, opa, é isso aí que eu quero essa parte de neuro. E aí, por meio dele também, eu consegui os contatos aqui em São Paulo para poder vir fazer o estágio curricular aqui. Então, já no último ano da graduação, fazendo estágio curricular, eu já vim para São Paulo para fazer um estágio na área de neurociência comportamental. Então, desde o último ano da faculdade, em 2012, eu já estou inserido aí na área de neurociência comportamental. E aí, quando você entrou na FMU, foi para lecionar na biomedicina? Não, vim direto para psicologia. É mesmo? Por conta de toda a minha formação na área de comportamento, eu sou contratado pela psicologia. Olha, que legal. Nunca dei aula na Biomed, aí na FMU. Olha que interessante. Eu E já vi antes para essas de duas. dar aula na psico, você já tinha pensado em estudar psicologia? Durante a minha formação, durante o mestrado e o doutorado, por estar inserido nessa área de comportamento, sim. Mas essa coisa foi ficando mais madura agora, né, tendo um contato mais próximo com o curso de psicologia, que é onde eu estou dando aula. Então, essa coisa ficou mais próxima agora, né, no último ano, de um ano e meio para cá. E qual que foi a sua tese de mestrado? Tanto no mestrado como no doutorado, eu trabalhei com a parte de neurobiologia de transtornos neuropsiquiátricos. Então, no Está nosso muito próximo laboratório, da psicologia, né? Toda a sua sim, trajetória está sim, próxima da sim, toda a psico. minha trajetória. Então, no nosso laboratório lá, a gente tinha, sempre na área de neurobiologia, mas a gente estudava dependência química, ansiedade, depressão, memória, aprendizado, sono. Então, vários aspectos da neurobiologia, né? Tanto aspectos de fisiológicos como patológicos. E aí, o meu mestrado especificamente foi com o modelo de esquizofrenia. Então, eu trabalhei com o modelo animal de esquizofrenia, avaliando interações entre esse modelo animal de esquizofrenia e sono. E aí, no doutorado, eu parti para um modelo de Parkinson e sono. Então, sempre ali fiquei na área de doenças neuropsiquiátricas, alguma coisa ali de neurobiologia, de comportamento e sono. Que legal. E nas suas aulas, você chega a usar esse conhecimento que você traz do Sim, mestrado e doutorado? bastante, bastante. Na disciplina de Beck, né, de bases estruturais e funcionais do comportamento, uma das aulas a gente fala um pouquinho sobre sono, e aí é uma aula que acaba o pessoal ficando bastante interessado, né, sobre algumas curiosidades, sobre alguns distúrbios do sono. Então, é uma aula que geralmente gera muitas perguntas, então eu acabo trabalhando algumas coisas, né, no meio de tantas perguntas, a gente acaba fugindo um pouquinho do script da aula, porque é uma aula que o pessoal fica bastante curioso, perguntando um monte de coisa sobre sono. Então, é um dos momentos que eu uso parte da minha formação ali em sono nas disciplinas. Outros momentos, quando a gente fala de dependência química também, quando fala na disciplina de Beck, principalmente, né, quando a gente fala de algumas estruturas encefálicas, de algumas funções, quando fala de memória, quando fala de ansiedade, de resposta ao estresse, também é outra aula que o pessoal fica bastante interessado. Então, quando a gente vai falar da neurobiologia ali do estresse, da ansiedade, de depressão, eu uso bastante a minha formação aí dos últimos 10 anos. Na FMU você está há quanto tempo? 1 ano e meio só. Sou um professor recente, né? Entrei no ano passado. Esse agora vai ser o meu 4º semestre na FMU. É a sua primeira experiência como professor? Oficialmente, assumindo uma turma, sim. A FMU foi a primeira instituição que eu entrei. Já tive outras oportunidades como professor num curso específico, em algum evento assim, alguma coisa mais pontual, curso de férias
no departamento, a gente sempre faz lá, todo ano, eu sempre participei do curso de férias de 2 departamentos lá na Unifesp, tanto na psicobiologia como na farmacologia. Então, sempre dava aulas, então foi a oportunidade de eu ir lapidando, melhorando alguma coisa ali da didática, né? Meu primeiro contato ali com a docência foi nos cursos de férias que eu sempre participei, durante o mestrado e durante o doutorado. E como que está sendo a experiência na FMU? É o que você imaginava? Mais ou menos. Quando a gente começa a ter um pouco dessa experiência docente, né, antes de entrar na instituição, a gente já tem ideia do que é montar uma aula, do que é a questão da didática, do nervosismo ali na frente, montar uma prova, corrigir prova. Essa parte ali do dia a dia com um aluno, eu acho que é o que a gente mais gosta e é o que a gente mais tem noção do que é que vai ser mais ou menos. O que a gente não conhece muito é o trabalho fora da sala de aula, né? Então, fora da sala de aula, o professor trabalha pra caramba e isso a gente não tem noção antes de entrar numa instituição, né? Antes de começar a dar aula de verdade numa faculdade. Então, isso é o que mais é o que foi mais novo para mim, né? O tanto de coisa que a gente tem que fazer fora da sala de aula. Dentro da sala de aula é mais gostoso, né? Uhum. O sistema, alimentar sistema. Isso, tudo isso, né? O tanto de prova para montar, o tanto de prova para corrigir, né? A quantidade de coisas que a gente tem que fazer fora da sala de aula é o que mais surpreende a gente, né? Quando a gente começa. Hoje você está dedicado totalmente à docência ou você tem outros projetos? Eu, oficialmente, sim, só a FMU, mas como eu terminei o doutorado recentemente, né? Eu defendi agora em fevereiro, eu tenho ali um vínculo extraoficial ainda com o meu laboratório, né? Ainda tenho coisa para publicar, ainda tenho parcerias, colaborações ainda em andamento no meu laboratório. Então, extraoficialmente, eu mantenho ali meu vínculo com a pesquisa. Entendi. Mas imagino que você ainda tenha um desejo de continuar pesquisando, Tenho sim. Não quero largar a pesquisa, né? Geralmente um professor ele tem esse desejo, né, de ser professor e pesquisador também, né? Isso agrega muito, né, no dia a dia da nossa profissão. Então a gente tem que ter esse desejo por continuar produzindo conhecimento e divulgando conhecimento também. Isso é importante para o nosso dia a dia como professor, né? Para a gente se manter atualizado e utilizar um pouco da ciência também como ferramenta de ensino, né? Utilizar a ciência também na sala de aula, a formação do estudante com pensamento científico, com pensamento de buscar fontes confiáveis, de ter o pensamento crítico, de colocar à prova algum conhecimento já estabelecido, né? Porque a ciência vive de questionamentos, né? Então, eu tento sempre levar isso para a sala de aula, né? O cientificismo para a sala de aula, o pensamento crítico, a busca por fontes confiáveis, a busca por artigos, porque a gente vive um momento, né, que todo mundo fala o que quer na internet. Se a gente procurar, a gente vai achar todo tipo de informação e muita informação sem qualidade, sem confiança. Então, eu sempre falo para os meus alunos que meu compromisso com eles é com a ciência, é com a informação de qualidade. Eu passo referências para eles para eles, né, que são confiáveis. Então, isso é importante, né? Isso acaba fazendo com que a gente mantenha ali nosso dia a dia ainda um pouco na área da ciência, né? Trazendo isso para o aluno na sala de aula. Legal. E o que você acha que viria primeiro? A graduação em psicologia ou um pós-doc em biomedicina? Não sei, viu? Tô amadurecendo os dois aí. Não vai dar para fazer os dois ao mesmo tempo. Vou ter que fazer um primeiro, depois o outro. Mas tenho a intenção de fazer sim um pós-doc. No momento, né? Como eu entrei na FMU há 1 ano e meio, e defendi o doutorado agora, então eu entrei na FMU ainda antes de terminar o doutorado, né? Então, nesse momento estava meio inviável fazer um pós-doc, por conta da questão de tempo, né? Para fazer um pós-doc você tem que ter uma dedicação maior no laboratório, muita coisa para você lidar no laboratório, além do seu próprio projeto.
Então, isso era complicado nesse momento fazer o pós-doc. Então, talvez eu esteja mais próximo de iniciar o curso de psicologia do que o pós-doc, mas vamos ver. Coisa aí para, não para esse ano ainda, talvez para o ano que vem. Tenho ainda um semestre para decidir. Legal. E dentro da psicologia, você já tem conhecimento de alguma abordagem, já simpatiza com alguma abordagem ou é tudo novo para você? Por eu ter uma bagagem já na área de neurobiologia, né, de estar na área de neurociência comportamental, então eu vou estar aberto a ver, entender, aprender sobre várias linhas, obviamente, mas a tendência é que eu entre numa linha mais ali voltada para uma abordagem mais da neurobiologia, de comportamento, a parte mais comportamental mesmo. Legal. E o que você teria assim de dicas para os alunos que vão cursar sua disciplina nesse semestre? Como fazer disso algo menos painful, menos difícil? Então, eu sempre converso com eles no início do semestre, né, que eu aviso que a disciplina do primeiro semestre, a disciplina de bases estruturais e funcionais do comportamento humano, que a gente chama carinhosamente de Beck, é bem difícil. É uma disciplina que, fazendo uma apuração ali na sala de aula com os alunos, geralmente é a que eles elegem como a mais difícil do primeiro semestre. Então, assim, o meu papo com eles é que é uma disciplina que eles vão precisar ir para o livro. Vai ter que sentar e estudar o livro, não tem o que fazer. É uma disciplina que tem um conteúdo denso, mas é um conteúdo que ele é objetivo, ele é bem concreto, né? Então, eu passo geralmente para eles 3 livros para eles estudarem. Geralmente eu estudo por vários livros diferentes, né? E eu dou essa dica para eles porque se você estuda um assunto ainda que você não conhece, por exemplo, pela internet, pelo YouTube, você não tem garantia que aquilo vai ser uma abordagem completa ou correta daquele conteúdo. Então, para a gente ir para outras fontes mais livres assim de informação, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto para poder ter o pensamento crítico ali de saber se aquela informação está fazendo sentido ou não. Se é algo que eu não conheço ainda, meu primeiro contato tem que ser com algo extremamente confiável. E aí vai ser o livro texto, vai ser artigo que o professor vai passar na sala de aula. Então tem que ir para o livro, tem que estudar, e aí, óbvio, você vai complementar seu estudo com algum canal que você acha interessante no YouTube, beleza. Mas o mais confiável quando a gente não conhece o assunto, né, quando se trata de alguma matéria da faculdade, é artigo e livro, né? Então eu sempre passo os livros para eles e é muito nítido, eu fico brincando com eles, dá para saber muito bem quem estudou por fontes confiáveis e estudou direito, e quem ficou dando uma enroladinha, dando migué e pedindo slide, professor, manda slide, manda slide, manda slide. E fica muito nítido na hora da prova. E aí eu pego e mostro, ó, essa aqui é a prova de um aluno, né? Sem falar nomes, claro, mas ó, essa aqui é uma resposta de um aluno que decorou o slide, essa é a resposta de um aluno que entendeu o que é que ele está falando, né? Então, não adianta. É uma matéria densa, tem que ir por fontes confiáveis, e a fonte mais confiável que a gente tem, num primeiro semestre, quando a gente não conhece nada, a gente está chegando na faculdade, é livro, né? Eu adoro livros, eu tenho vários livros do mesmo tema, assim, então, essa parte de neurociência, eu passo para eles 2 ou 3 livros, mas eu tenho outros mais complexos, então eu vou montando, vou estudando, vou ao longo dos últimos anos, montando a minha bagagem a partir de vários livros, né? E artigo científico. Artigo científico acaba sendo uma leitura mais pesada para eles, claro, então a gente tem que escolher bem qual artigo que a gente passa, né? Então a gente vai dando já uma filtrada no que é que passa para eles. Mas eles têm que usar essas fontes mais confiáveis. E não tem jeito, tem que estudar. É uma matéria difícil, não tenho o que falar. Eu não tenho outra dica para dar para eles a não ser realmente estudar. E E a aí, DVT? no segundo semestre é um pouco mais fácil.
BBC é bem mais fácil. Eu falo isso com eles também. Ó, gente, esse BEC é mais difícil. No segundo semestre, bases biológicas do comportamento é um pouco mais fácil. E eles no final das contas, eles percebem isso. É bem mais tranquilo o BBC. E como costumam ser as suas avaliações? Que tipo de atividade você pede? Então, na disciplina de Beck, né, como a gente tem muito de anatomia, a gente tem bastante aulas no laboratório, né, então a gente vê muitas estruturas encefálicas e funções, né. Então a gente começa a entender como é que funciona o encéfalo, como é que funciona o nosso cérebro, né. Eu brinco com eles que é uma grande vantagem da FMU colocar o curso de psicologia na área da saúde, porque não adianta você ser psicólogo e dizer que estuda comportamento se você não entende como é que está funcionando o órgão que controla isso, né? Então, eu brinco com eles o seguinte, existe algum cardiologista que não entende como é que funciona o coração? Não. Se tiver um, com certeza você não vai querer ser consultado, né, por esse cardiologista. Então, o psicólogo tem que entender como é que funciona o nosso encéfalo, né? Então, é o órgão que é responsável por controlar nossos comportamentos, por processar informações do ambiente, é por meio do funcionamento desse órgão que a gente interage com o ambiente à nossa volta, né? Então, tem que entender como é que funciona esse órgão. Então, né, na disciplina de Beck, o objetivo é a gente entender basicamente, óbvio, neurociência é uma área gigantesca, né? A gente entender bem basicamente como é que funciona o nosso encéfalo. Então, a gente vai entender sobre algumas estruturas, algumas regiões do nosso encéfalo e algumas funções relacionadas. A gente vai entender como que a gente tem respostas emocionais, como que a gente tem, por exemplo, consolidação de memórias, algumas regiões relacionadas ao sono, ao estado de vigília, ao estado de atenção. Então, tudo isso é esse órgão maravilhoso que faz. Então, a gente não pode negar a biologia do comportamento. Por mais que eu falo, ó, vocês vão seguir outras áreas, vocês vão seguir outras linhas, né? Vocês não vão ficar presos a essa área da neurobiologia. Mas você tem que ter essa informação aí guardada na gavetinha. Você não pode negar isso, né? Por mais que você vá para outras áreas, não fique nessa área de neurobiologia do comportamento, é a informação que você tem que ter aí para sua vida. Então, é uma disciplina que tem bastante laboratório, que tem bastante anatomia, bastante fisiologia, né? A parte de sinapse, eles ficam loucos. Eu falo, ó, essa é a aula mais difícil, né? Eu brinco com eles, né? Que a parte de sinapse, potencial de ação, é uma das partes mais difíceis aí do semestre. E aí é uma aula que eu gasto um tempo mesmo, vou, volto, repito, faço desenho, mando eles desenharem, adoro mandar eles desenharem, mando todo mundo desenhar um neurônio, desenhar uma sinapse 1000 vezes ao longo do semestre. Praticamente toda aula, vamos desenhar. Vamos para o quadro desenhar, eles vão para o caderno desenhar, entender como é que funciona ali aquela célula, aquele órgão, porque é uma disciplina que está muito ali nessa área da biologia, né? Então, nas minhas avaliações, às vezes eu uso muito imagens, uso uma coisa muito visual ali, né, de entender as estruturas, as partes de um neurônio, como é que está funcionando aquele neurônio, entender sinapse, e aí eu uso exemplos do dia a dia para poder falar de sinapse, eu falo sobre dependência química, eu falo sobre álcool, falo sobre vários tipos de drogas, vários tipos de substâncias, falo de alguns fármacos, dou vários exemplos para eles irem entendendo que aquela sinapse ali está acontecendo milhares ao mesmo tempo ali no nosso encéfalo, para eles conseguirem ter uma noção geral de como é que funciona. O meu objetivo é isso, fazer eles entenderem como é que o nosso encéfalo funciona. Então, isso é a disciplina de Beck, né? Então, a gente tem bastante... É uma disciplina bastante dinâmica, né? A gente tem ali uma parte teórica, mas a gente tem também algumas atividades mais dinâmicas, né? Com laboratório, com bastante imagem, com bastante vídeo. Eu levo alguns vídeos, algumas animações para a aula, para eles conseguirem entender. Uso várias ferramentas, né? Eu tento explorar o máximo de ferramentas possíveis. Psicofarmacologia é uma disciplina que você ainda não Ainda lecionou. não, está nos meus planos, Tá no seu porque é na plano. minha área também, né? Psicofarmaco, atualmente, acho que é a Carol que dá essa disciplina.
Não sei se tem mais alguém dando. Mas é uma das disciplinas que eu tenho interesse, sim. Quando eu entrei, eu fui chamado para BEC, BBC, eu não quis ficar dando passos maiores que minhas pernas, e falei, peguei BEC e BBC, vou aqui entender essas disciplinas, montar as aulas, passar aí 1, 2, 3 semestres com elas, mas nos próximos eu pretendo me colocar à disposição também para dar psicofarmácia. Legal. Seriam as minhas 3 disciplinas aí que eu poderia dar na psicologia. Muito bem. E você se considera, então, um professor exigente? Me considero. Os alunos também devem considerar isso. Um pouco pela disciplina, principalmente BEC, vai. Em BEC, realmente é uma disciplina mais complicada. Em BBC, muda bastante, né? A disciplina é bem mais fácil, os alunos ficam mais tranquilos, e aí eu não tenho muito como complicar a vida deles em BBC. Não que eu queira, mas assim, não, mesmo se eu quisesse, BBC realmente é uma disciplina mais tranquila. É uma disciplina que a gente faz algumas discussões, acaba a gente tendo um pouco mais de uma disciplina mais discursiva, mais subjetiva, em alguns pontos a gente abre mais para algumas questões mais discutíveis. Em BEC, não. Em BEC é algo mais concreto, algo mais objetivo, é estrutura, são funções, é neurobiologia, é sinapse, é fisiologia, então... E aí eu sou exigente porque para eles não perderem isso, né? Eu tenho esse compromisso de fazer eles não esquecerem que existe um órgão ali trabalhando para que a gente tenha nossas respostas ao ambiente, nossas memórias, aquisição de memórias, evocação de memórias, todos esses processos fisiológicos que envolvem nosso encéfalo. Meu objetivo é que eles não esqueçam, não o conteúdo, as minúcias do conteúdo, óbvio que isso faz parte, né? A gente não ficar decorando detalhes, mas entender basicamente que vai ter um órgão por trás aí dessas funções. E aí são várias funções que eu vou trabalhando ao longo do semestre, né? E eu brinco com eles assim que eu não vou colocar minha prova não é muito de questões diretas, o que é tal coisa, onde fica tal órgão, onde fica tal estrutura, né? Eu odeio decoreba, sempre odiei decoreba. Então, eu exijo mais deles no entendimento de um aspecto mais geral, de um entendimento de funções, né? E não nomes. Eu falo, gente, não decorem nomes. Se você estiver estudando e você, no momento do seu estudo, você perceber que você está decorando nomes, pensa, reflete, você está estudando errado. O nome deixa que eu falo. Se você esqueceu o nome, me pergunta, deixa que eu falo. Professor, como é o nome daquela estrutura que fica em tal local, que tem tal função, que está relacionado com isso? Se ele lembrou tudo isso, ótimo. O nome não tem problema ele esquecer. Né? Então, às vezes, eles ficam preocupados com nomes, porque a disciplina tem um monte de nome, e esquece ali da essência do funcionamento ali dessa estrutura. Então, eu falo, gente, pode esquecer o nome, não tem problema. Me pergunta que eu lembro para vocês qual é o nome. O nome é da Coreba, né? Eu posso botar um glossário aqui no quadro com todos os nomes importantes, mas você entende qual é a função, com quem que eles se relacionam, por que a aula tal se relaciona com a aula tal, por que a aula que a gente fala do SARA é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, ai meu Deus, esses nomes estranhos, por que ela se relaciona lá com a aula de córtex e a aula de áreas primárias e secundárias relacionadas à interpretação de estímulos sensitivos, né? Então, eu cobro muito mais deles essas relações entre as aulas, eu brinco, eu faço esses exercícios, às vezes, escolha 2 aulas, qual a relação que tem uma com a outra? Faça essa interação da aula 3 lá no início do semestre com a aula 9 agora, que a gente falou de tal tema e tal tema, né? Então, eu tento estimular esse tipo de relação, esse tipo de entendimento do assunto, e não ficar decorando nomes. Legal. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar e que eu não te perguntei? Não sei. Deixa eu pensar. Acho que a gente foi falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que falamos de disciplina, falamos de minha formação, falamos
da FMU, acho que eles... eu acho que eu queria reforçar isso, que já que o foco aqui, né, é falar sobre a disciplina, sobre o professor, reforçar que eles estão numa instituição que está preocupada, né, com a qualidade da formação deles, a qualidade do ensino. Eu gosto muito do fato da psicologia estar na área da saúde, eu sempre falo isso para eles, porque o psicólogo é um profissional que cuida da saúde, do bem-estar do paciente, né? O psicólogo lida com aquele que ele atende como um paciente, né? Se ele é um paciente, então a gente está lidando com a saúde, com o bem-estar dessa pessoa, né? Então eu acho uma vantagem muito grande a gente entender a psicologia como uma área da saúde. E por isso eles têm essas disciplinas de bases estruturais e funcionais do comportamento, bases biológicas do comportamento, psicofarmaco lá na frente, acho que no 5º semestre, se eu não me engano. No 6º, No eu vou ter 6º agora. semestre, vai ter agora, né? No 6º, então... Eu vou ter que fazer aula de revisão com a Carol, porque tudo isso que você estava falando, eu falo, nossa... Isso! Vocês vão rever muitas dessas coisas que eu falei em Beck, em BBC, vocês vão ver né, com o professor de psicofarmaco lá na frente, né? Vocês vão Então, isso é retomar. uma coisa legal, né, de falar. Não acha que porque passou o 1º e 2º semestre, que você não vai ver mais isso, vai. O que vocês mais vão ver no 6º semestre é sinapse, receptores, neurotransmissores, transportadores, enzimas de degradação, né? Quem já teve aula comigo e assistir isso aí agora, vai lembrar de tudo isso aí que eu estou falando e eles vão ter que lembrar disso com psicofarmaco, né? Então, eu já dou uma pincelada nisso na aula de Beck, e eles vão precisar, né? É importante um psicólogo, por exemplo, como é que você vai tratar um paciente, acompanhar um paciente que tem, de repente, uma ansiedade, uma depressão, sem entender o que é que está acontecendo ali, né? Óbvio que existem aspectos ambientais, existem aspectos relacionados ali às experiências do indivíduo, claro, e o psicólogo tem isso ao longo de todo o curso, né, esse tipo de abordagem, mas existe alguma coisa acontecendo ali. Existe alguma alteração fisiológica acontecendo ali. Existe algum neurotransmissor, algum receptor, alguma coisa que está trabalhando de alguma maneira diferente. E aí, dependendo do nível, né, da gravidade da patologia, vai se avaliar se cabe uma abordagem também farmacológica ou não. E aí você precisa entender como que esse fármaco está atuando. Por que, em alguns casos, o paciente com ansiedade, ele precisa do fármaco? Precisa de um fármaco para conseguir estabilizar algumas circuitarias ali de neurotransmissão. Então, o psicólogo precisa entender isso também, né? O manejo do paciente também precisa ser acompanhado ali talvez de um acompanhamento, de um tratamento também farmacológico. Então, essas disciplinas são importantes para dar essa visão aí para o psicólogo, né? Então, eu acho super importante que a FMU olhe para esse aspecto do comportamento e que tenha essas disciplinas que mostrem para o aluno como é que está funcionando aquele órgão, né? O nosso encéfalo é um órgão como qualquer outro, composto de células, e aí vai ter um monte de celulinha maravilhosa funcionando, e a gente precisa entender como é que funciona ela para poder entender o comportamento, para entender percepção, nossa interação com o ambiente à nossa volta. Por isso que eu caí na psicologia, porque eu vim dessa área aí de neurobiologia do comportamento. Legal. Bom, muito obrigada, então, professor Leonardo. Foi um prazer te conhecer, um prazer te ouvir. Já começou aqui a pensar, tem que fazer revisão, tem que fazer revisão. Tem que estudar nas férias antes de retomar. Então, te agradecer mesmo a participação, Leonardo. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, e espero que os alunos aproveitem, não se assustem, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu estou aqui falando um monte de coisas que eles me ouvem falar na aula, né? Então, quem já viu, quem já teve aula comigo vai lembrar de algumas coisas que eu falo. Eu fico tranquilizando eles quando eles ficam lá desesperados com a disciplina. Eu falo, não, gente, calma, vai dar tudo. No final dá tudo certo. No final vai dar certo.
Você não é o psicólogo, mas você fica falando para os psicólogos, gente, calma, vai dar tudo certo. Fico tentando motivar eles e tranquilizar. Mas, ao mesmo tempo, cobrar que também não pode relaxar, né? Então, que eles venham no próximo semestre aí dispostos, interessados, engajados, e abertos a essas disciplinas aí que fazem eles se sentirem um pouquinho em algum curso de biologia, de biomedicina, qualquer coisa assim. E aí, mas são disciplinas importantes. Tá ótimo. Obrigada e obrigado por essa mensagem final também. Obrigado, Patrícia. Um abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Muito bom, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. E se quiser ser notificado da próxima entrevista, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.